Sem Lula, a esquerda fragmenta atos do 1º de maio e reforça embate após veto de Messias. Após semana de revés, os governistas pressionam o Congresso por esse fim da escala 6x1 como resposta política à tese de força nas ruas. Grupos de direita promoveram ato na Avenida Paulista em apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Tá tendo ato na Paulista hoje? Não sabia. Pelo segundo ano consecutivo, o presidente não deve participar dos atos sindicais da data. Em 2024, Lula criticou a baixa adesão ao ato realizado em Itaquera. Assim, não sei se vocês já foram para Itaquera, tá? É um lugar abandonado por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, eu não me surpreende que um ato em Itaquera seja um ato vazio, porque aquele lugar lá, pelo amor de Deus, na Zona Oeste de São Paulo. Para evitar expor o petista pré-candidato à reeleição, há um novo desgaste de imagem. Caso os atos sejam novamente esvaziados, a opção foi preservá-lo, ou seja, estão com medinho da foto de manifestação vazia com o painho. O receio de baixa adesão nos atos também fez com que as manifestações não sejam centralizadas em 2006, como vinha ocorrendo desde 2018. O Rio de Janeiro será a exceção, com um grande ato marcado para iniciar às 14 horas na praia de Copacabana, na zona sul da cidade. Em São Paulo, as frentes reuniam parte dos políticos mais próximos de Lula para enviar um recado ao Congresso, cuja relação de tensão com o governo foi agravada pela rejeição à indicação de Jorge Messias ao STF e a derrubada de veto do PL da dosimetria. Por isso, a principal aposta da esquerda será a defesa do fim da escala 6x1, que já havia sido uma das tônicas no 1º de maio do ano passado e é aprovada por 71% da população, segundo o Datafolha. 71% da população apoia esta merda. 2 semanas, o governo Lula enviou um projeto de lei propondo a redução de jornada de trabalho por 40 horas semanais, sem a diminuição do salário, e o projeto próprio é mais flexível do que a PEC proposta, a PEC da escala 4x3, de autoria do deputado Eric Hilton, e tramita de forma mais rápida no Congresso. E é isso. O que dizer sobre isso, né? Dessa questão da escala é uma grande aposta da esquerda, tanto o PT quanto o PSOL, para essas eleições. É uma grande aposta, porque se você é contra ao fim da escala, você automaticamente se torna uma pessoa sem espírito, você se torna uma pessoa má, você quer que o trabalhador se ferre. É essa a imagem que as pessoas estão pintando. Elas não conseguem compreender que, igualmente, a suposta irregularização, né, vamos dizer assim, que a gente teve das domésticas vai se repetir. As pessoas não conseguem compreender que quando você tem uma quantidade absurda de tributo, você tem uma quantidade absurda de direitos trabalhistas, o empregador, ele não se sustenta, ele vai falir. A gente tem uma taxa altíssima de recuperação judicial e falências, tá? E tudo por quê? Porque o Estado, ele tá nem aí para o empregador. Quem que paga imposto? O empregador. Então, novamente, a gente vai ver pessoas com um estilo de trabalho, uma modalidade de trabalho de uma maneira, assim, irregular, né? Elas não vão ser carteira assinada justamente por causa disso, e inclusive essas pessoas que não vão ser regularizadas, elas vão escolher isso porque para elas financeiramente vai ser melhor. Então elas vão preferir trabalhar mais, e é isso que vai acontecer na prática. E as pessoas não conseguem compreender esses impactos no caso dessa PEC, né? Foi feita através de PEC essa alteração. E por quê que as pessoas não conseguem compreender? Porque no Brasil a gente tem um dos piores índices na educação, a gente tem pessoas que não conseguem compreender uma interpretação de texto baixo, né? Então, assim, é isso. No final das contas, a PEC eu acho que passa, tá? O impacto vai ser gigantesco financeiramente, economicamente, e, novamente, a gente vai ver pessoas irregulares, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Cara, eu já fiz a besteira de querer discutir PEC 6x1, tá? Eu já fiz a besteira. É assim, os argumentos, eles são muito tranquilos de se defender, principalmente quando você vai debater com alguém que fala naqueles absurdos lá de 4x3. 4x3 é um escárnio, tá? É grotesco aquilo. Então, assim, é vasta a argumentação
não defesa do 6 por 1 em si, mas para mostrar o quanto esses projetos eles são ruins, quanto esses projetos vão prejudicar a economia brasileira e quem vão ser os principais prejudicados com a aprovação disso. Porque quando você mostra para o defensor do 6 por 1 que quem vai ser prejudicado, não, principalmente o cara que é politicamente mais engajado à esquerda, que o grande prejudicado não vai ser o grande empresário, vai ser o pequeno e médio, dono de comércio, é porque é a argumentação que mais bate neles, assim. Porque, por exemplo, sei lá, um mercado que você tem muitos funcionários que trabalham na escala 6 por 1. O grande mercado tá tranquilo. Você, sei lá, citar o exemplo aqui do Paraná, o Condor. O Condor ele vai conseguir fazer uma estruturação dentro do seu RH para que faça escalas de trabalho para conseguir se adequar às novas regras. O dono do mercadinho da esquina da sua casa não vai, meu amigo. Ele tem 4 funcionários. Ele não tem capacidade financeira de contratar mais um. Então, assim, ele vai ter que demitir alguém e contratar pessoas temporárias ou pessoas, o famoso freela, para cobrir a agenda, ou vai ter que fechar as portas. Não existe isso, né? Quando você joga a lógica na cara das pessoas, fica meio difícil de argumentar, mas assim, de fato as pessoas não querem, sabe, pensar qual vai ser o prejuízo financeiro, cadê o estudo de impacto financeiro da proposta, ninguém quer saber. Mas eu discordo, tá? Eu discordo. Não é fácil argumentar, sabe por quê? Você argumenta isso com uma pessoa de esquerda. O contra-argumento, o contraponto sempre vai ser, tá? Mas isso é bom para o trabalhador. Não, você quer o mal do trabalhador. As pessoas têm esse apelo emocional, e é isso, essa discussão, ela é emocional. Mas o problema é esse, eles só têm o apelo emocional. Exato. A partir do momento que você consegue trazer existe a discussão para a lógica, a discussão acaba. Exatamente. E assim, eu ouso dizer, tá? Pela própria lógica também, um dos prejudicados será o próprio trabalhador, um dos maiores, tá? E mais, a população como um total. Inclusive, na quebra de grandes empresas, pequenas empresas também, que vai impactar no quê? No oferimento de imposto. Que isso impacta no quê? Na inflação, em todo mundo. Então, todo mundo aqui, porque as pessoas não conseguem compreender essa lógica, né, da cadeia, de como as coisas funcionam. Todo mundo vai ser prejudicado. Mas assim, tudo bem. Querem passar PEC, a maioria? Passem. Tá tudo certo, vamos ver o que vai dar, entendeu? Não tem mais tanta discussão a ser feita contra a PEC. Quando você discute a PEC, por isso que eu reitero o meu ponto, quando você discute a PEC, tanto de forma lógica ou de forma emocional, você vai perder, entendeu? Por ser contra a PEC, porque parece que você é contra o trabalhador, você é contra direitos trabalhistas. Claro, vocês odeiam o trabalhador, meu amigo. E sabe qual que é o pior? Assim, todas as discussões que eu entrei com essa galera, tipo assim, foram de pessoas que nunca trabalharam numa 6 por 1 na vida. Pelo amor de Deus. Amigo, pega a tua carteira de trabalho lá, você nunca trabalhou no shopping. Porra, não fode. Sim. Tem mais essa, né? São pessoas, normalmente, o que eu vejo, eu acho muito interessante isso. Eu vi um corte do podcast do Podpah, onde que a Erika Hilton... É bem sua cara que você pode pá mesmo. Ah, super. Ó. Onde a Erika Hilton foi, né? Dela falando, não, porque é um absurdo o empregador. E falando mal do empregador, e demonizando o empregador. Quem paga a conta é o empregador, galera. Tipo, isso é que me irrita. O empregador não sabe o que é estar no chão de fábrica, nunca foi lá, ele não sabe. O empregador tem que saber tudo. Um bom empresário, ele sabe tudo, toda parte da cadeia de trabalho ali, do ciclo do trabalho que ele está propondo, que ele está vendendo. Então, assim, ficar demonizando o trabalhador, pelo amor de Deus, sabe? Assim, de uma estupidez. E as pessoas caem na estupidez. E eu fico impressionada, porque é esquerdista que cai em estupidez e é a pessoa de direita bolsonarista que cai em estupidez. Ambos os lados, eu vejo pessoas assim extremamente burras sem pensamento crítico. E eu não consigo compreender como isso é normal. Sabe, a pessoa escutar lá, igual o cara lá, o Igão, falando, realmente. Aí depois o cara equipara... Tá ligado, cuzão? Aí depois o cara equipara a misoginia a nas, né? Tipo, gente...
o público dessas pessoas e caem, tá? É um público assim que eu não sei se sabem ler de fato, escrever, porque eu me impressiono com tamanha limitação cognitiva, de verdade. Enfim, eu concordo com você. Enfim, a gente discordou brevemente ali sobre a questão da discussão ser fácil ou não. Mas, enfim, ela é fácil se for uma discussão baseada em lógica, mas se for uma discussão baseada em sentimento, ela é impossível. Você já discutiu com algum esquerdista falando de lógica? Ou bolsonarista? Entendeu? Olha o PT! A hipocrisia da esquerda! É isso, entendeu? Então, assim, né? Não tem muito o que falar. Entendeu? Porque PT não tem lógica porque ele é burro. Faz o L, come abóbora. Nossa, esse meme é muito bom, o da abóbora. Eu gosto desse meme. Esse meme é bolsonarista, mas eu gosto. Chegou 2 live pix aqui, o Felina Missionário mandou R$2. Quem escala 6x1 vai criar a figura do PJ estoquista do açaí atacadista. Cara, não, o açaí atacadista vai conseguir manter o estoquista dele no CLT. Quem não vai conseguir é o seu João da vendinha da esquina. E mandou mais R$2 e disse, não, ironicamente, o PT não vai poder fazer o evento no 1º de maio na Paulista, porque o Paulo Cogos alugou o dia em 2024 para evento dos gados bolsonaristas. Essa eu não sabia, hein? Que loucura! Cara, e assim, só continuando a conversa do 6x1, nossos índices de pejotização, eles só aumentam, tá? Então, assim, gente, vocês querem falar de direitos, mas tem que ser um pouquinho mais realista, pé no chão, entender em qual país vocês estão, né? Então, e depois, né, tem mais um detalhe, né, que é a contribuição da aposentadoria também. Tudo isso vai ser impactado. Tudo isso será impactado. Estão falando no chat que aparentemente tem militante do MBL que apoia o fim desses problemas, assim, cara. O que eu vou falar para vocês? Tem uma pessoa que... o próprio Kim. Nossa, era só o Kim que eu tava lembrando. O próprio Kim falou, cara, ele falou, tava parlando lá. Eu trabalhei 6x1, eu sei que eu trabalhava 6x1, eu também não gostaria de ter uma escala 6x1, mas a gente tem que ver o impacto, né? E o tanto de gente que me mandou esse corte mal intencionado de uma deputada lá, nem sei quem que é, uma petista, psolista, sei lá, falando, não, que o Kim é desumano, que não sei o que lá, fazendo um corte, tipo, ridículo. E eu só... Como que eu fiz? Qual foi a minha resposta? Eu não respondi nada. Eu só encaminhei o corte do Kim falando toda a frase que ele tinha terminado de falar. Então, assim, justamente isso. Beleza, a gente quer que trabalhadores descansem mais, tenham mais benefícios. Todo mundo quer isso, mas a gente tem que ver qual é a realidade. Se você não pode oferecer uma coisa real, o que acontece? Você vai oferecer, a pessoa tem esse direito. Só que tanto o trabalhador quanto o empregador vão ter que achar uma brecha para fugir dessa obrigação, porque isso vai negativamente impactar todo o contexto assim brasileiro, tanto o trabalhador quanto o empregador, quanto você que não trabalha, não faz nada, mas que com o imposto que grandes empresas pagam, você vai lá no postinho de saúde, você vai lá, sei lá, pegar teu remédio que vai estar sendo oferecido na farmácia popular. Então, a gente tem que lembrar, são essas as pessoas que serão impactadas, tá? Então, assim, beleza, a escala, essa PEC vai passar? Que passe, vamos recolher ali novamente os cacos depois, como foi das domésticas. Eu acho que é isso, mas assim, eu vejo a tese de algumas pessoas, inclusive do Renan, de que, caso aprovado, isso vai ajudar, enfim, vai ser o começo do fim da CLT. Torçamos para que, de fato, isso aconteça, né? Mas isso na prática vai acontecer, na prática. Quero ver acabar com a CLT na teoria, o papel. Quero ver. Não tem como. E mais, tá? E mais. A gente tem todo um impacto jurídico disso, tá? PJ, aí a gente vai ter depois vínculo empregatício e empresas sendo condenadas assim de forma absurda. A gente vai ver condenações gigantescas, tá? De vínculo empregatício, mesmo quando for escolha do próprio trabalhador trabalhar sem vínculo empregatício. Então, assim, aguardem o fim está próximo.
Mas assim, como a tendência é sempre piorar, né? Se passar 6 por 1, eles vão para cima do PJ para acabar com a pejotização até quebrarem o país de vez. Nunca duvidem da incapacidade dessa galera aliás, da capacidade dessa galera em fazer merda. E a gente vai ver, assim, o próximo ano, o próximo presidente, assim, vai sofrer muito. Renan Santos vai sofrer muito para reorganizar toda essa merda que foi feita, que está sendo feita. A gente tem um histórico amplo de muita bosta sendo feita. Antes mesmo do PT também, se a gente for falar de estrada e tal, municípios. Então, assim, é por isso que eu gosto de recomendar, pessoal, entrem lá, Livro Amarelo, eu não sei o link completo, leiam e entendam de onde a gente veio, para onde nós estamos e para onde nós estamos indo. E depois, o último fascículo, que vai ter o plano de governo do Renan Santos. Vocês vão ver, assim, realmente é o único pré-candidato à presidência com um plano real para o Brasil. E é um grupo, né? Não é só o presidente. Todos nós. O William vai defender, o Livro Amarelo, eu vou defender. Então é isso. O eleitor do Podemos mandou 2,14 e aumento de mês de 2.050% na semana depois e muitíssimas empresas fechadas. Muitos cogumelos versus boa rascada no segundo turno. Vamos ver, né? Vamos ver se muitos cogumelos vai ser o... Ontem na live eu estava falando da minha tese de que caso o Lula não seja candidato, a grande possibilidade no segundo turno de Flávio Bolsonaro contra Renan Santos, né? Enfim, eu acho que esse cenário ele se desenha cada vez mais, tá? Vocês viram primeiro aqui. Cara, eu vi o cenário do Renan Santos com 5,8% no cenário com Fernando Haddad, né? E estamos crescendo, galera. Rumo aos 10%. Eu tô, assim, realmente entusiasmada para chegar nesses 10%. Meu Deus do céu. Eu vou assistir comendo pipoca na sala da minha casa, chamar todo mundo pra gente ver o debate presidencial, né? E, assim, vai ser muito interessante ver o Renan jantando Flávio Bolsonaro, tá? Vai ser, assim, coisas históricas sendo feitas, né? E eu não duvido nada desse cenário, tá? Flávio versus Renan. Eu acho, e principalmente se for um Haddad. Se for um Haddad Haddad assim, eu ainda acho que a possibilidade do Camilo Santana é a menos pior ali pro PT, porque o Haddad vai ser tratorado na eleição. Não, assim, gente, eles estão querendo, por exemplo, abraçar o nomezinho, o apelido dele lá de Tachad, né? Eu vi essa questão estratégica, eu concordo em muito sentido, né? A gente vai ter petista idiota e burro que vai comprar essa briga e vai falar, realmente, as pessoas têm que pagar imposto, porque tem que pagar as coisas, né? Vai ter petista burro falando isso. Então, assim, eu acho uma boa estratégia eles abraçarem esse apelido, mas Haddad é muito fraco. A popularidade dele é terrível. É terrível. Direita, esquerda, não importa, sabe? Você, em muito sentido, tá acabando com o Brasil com esses impostos e com essa falta, assim, de planejamento, né? A gente viu o déficit primário do ano passado, eu analisei pessoalmente, eu fiz um texto. Eu acho que eu nem joguei na Valete Plus, me sigam lá, acho que é Beatriz Oliveira na Valete Plus, eu jogo lá meu texto falando sobre isso, essa análise do déficit primário. O nosso país está quebrado e ele tende a piorar, porque a gente aumenta muito a arrecadação de imposto, a gente aumentou muito. Para onde foi a putaria do imposto? Para onde? Sinceramente, uma pergunta honesta. A gente arrecadou muito mais que muitos anos. E foi feito o quê? A gente ainda está em déficit. Como que pode uma coisa dessa? Eu não consigo compreender. Então, assim, tem todo o janjômetro, né, que fizeram e tal, tudo isso eu acho muito interessante, mas você acha que família Bolsonaro vai mudar alguma coisa? Você acha que um Tachad vai mudar alguma coisa? Pelo amor de Deus. Então, assim, esse cenário com o Haddad, eu acho, assim, muito interessante. Eu gosto desse cenário. Eu queria que fosse esse cenário aí pra gente lutar nas eleições, sinceramente. Tá. É um cenário pra gente excelente. Mas é isso, senhores. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente nessa live especial no meio do feriado.
Obrigado para a nossa convidada, Beatriz. Tem considerações finais, Beatriz? Eu tenho considerações finais. Se vocês gostam dessa opinião moderadinha, né, e não moderada em alguns momentos, me siga lá, beatrizoliveira.pr, tá aqui na tela. Me sigam, se vocês quiserem também outros conteúdos, me mandem uma DM, eu respondo todo mundo, dentro do possível. E é isso, essas são as minhas considerações. Eu vou fazer o meu jabá, me sigam no Instagram também, William Roger PR, me ajudem, eu estou tentando bater os 50k lá, preciso da ajuda de vocês. E eu preciso da ajuda de vocês também no meu canal do YouTube. Eu estou com um canal do YouTube, está sendo um vídeo diário lá, eu preciso da ajuda de vocês para bater os 1000 inscritos. Então, por favor, se inscrevam no meu canal do YouTube, está na tela aqui, ó. Eu vou mandar o link no chat agora. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva. Os cortes dessa live vão sair essa semana lá no meu canal. Fechado, senhoras? Manuzita, tem alguma consideração? Soltou algum vídeo novo? Não, ainda não. Fala teu arroba. Pede pra galera te seguir aí. Me sigam lá, Manu Bitten PR. Com 2 T's.